Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E bom galera, semana passada eu havia feito um vídeo de uma configuração para rodar o Battlefield 1 no Ultra. Depois que saiu o beta, eu fiz um testezinho, para quem não viu ainda o teste no meu canal, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E um dos comentários que eu mais li foi a galera pedindo um PC dessa vez para rodar o Battlefield 1 com gráficos todos reduzidos e gastando o mínimo possível. E bom, esse vídeo aqui vai ser exatamente essa configuração. Lembrando galera, que como é um PC para rodar no mínimo, a gente teve que investir um pouquinho menos em alguns componentes, mas eu creio que a configuração rode aí pelo menos com gráficos no low, em 1080p e com uma média de frames aceitável, digamos sempre acima dos 45 frames por segundo. Bom galera, chega de enrolação, vamos aí aos componentes utilizados. Então galera, vamos começar aqui com o processador e para essa configuração eu coloquei aqui um FX 8320E. Ele é um processador octa-core, porém cada dois núcleos compartilham o mesmo módulo. Isso faz com que um núcleo físico não seja um núcleo completo, assim podemos dizer, já que ele vai compartilhar alguns recursos desse módulo. Esse fato gerou bastante polêmica quando foram anunciados os primeiros processadores da linha FX, justamente porque a AMD fez um marketing danado, em relação ao número de núcleos. Porém, fica essa observaçãozinha aí para vocês, que no final das contas, esse processador ele possui 4 módulos. Bom, voltando às especificações, o socket dele é AM3+, então a sua placa-mãe tem que ser compatível com esse socket. A litografia é de 32 nanômetros, ele tem um clock base de 3.2 GHz e tem o turbo para 4.0 GHz. Bom, interessante é que esse processador ele tem um TDP de 95 watts e esse processador ele vai ser compatível com placas-mãe que tem limite de TDP de até 95 watts. Lembrando galera que quando você compra esse processador já vem com a dissipação padrão da AMD e para essa configuração essa dissipação vai ser totalmente suficiente. Eu deixei aí uma imagem do programa CPU-Z com uma demonstração do FX 8320E para vocês verem um pouquinho mais de características dele. Sobre os valores, aqui no Brasil eu encontrei ele em promoção por R$500 no preço de boleto bancário. Eu poderia colocar o FX 6300, mas eu não sei se vocês viram o teste que eu fiz do Battlefield 1. O FX 6300 ele ficou bem ali no seu limite. E como a diferença de valor entre eles estava apenas de R$50, eu já achei melhor colocar aqui um processador um pouquinho superior. E galera, a placa-mãe para configuração vai ser uma Asus M5A78LM Plus USB 3. Ela é basicamente um upgrade da M5A78LMLX-BR, porém galera, ela tem basicamente os mesmos recursos. A única coisa que vai alterar é que a Asus adaptou um conector USB 3.0 e também colocou mais 2 slots para poder ela suportar no máximo de 32 GB de memória. E uma outra característica que também melhorou em relação ao modelo mais de entrada foi a placa on-board de áudio. Eles fizeram uma pequena melhoria. O restante é praticamente a mesma placa, inclusive ela nem tem o conector SATA 6 gigabits por segundo. Isso é um pouquinho ruim se caso você for usar um SSD, porque ele vai limitar o desempenho do SSD em 300 megabytes por segundo. E eu coloquei uma outra imagem também pegando a parte de trás do painel da placa-mãe. Vocês podem ver as conexões que essa placa-mãe tem. E no caso desse modelo temos 6 USBs no total, sendo 2 deles do USB 3.0. Sobre o valor que eu encontrei dessa placa-mãe, também foi uma promoção, encontrei ela a R$300. É um preço, digamos, razoável para uma placa-mãe que é de entrada. Já como memória RAM, galera, eu coloquei aqui apenas um módulo de 8 GB. É uma memória da Kingston, modelo HyperX Fury, com clock de 1866 MHz. Se vocês repararem no teste que eu fiz no meu PC do BF1, em nenhum momento passou ali dos 6.5 GB de uso de memória RAM. Isso pelo menos no teste que eu fiz. Eu já vi outros testes, o BF1 passando dos 8 GB. Porém, com certeza, o pessoal estava com programas em segundo plano e isso consome bastante da memória RAM. Então eu creio que para rodar no low, em Full HD, 8 GB é o suficiente. Bom, sobre o valor, eu encontrei essa memória a R$215 e tenho em mente que vocês podem sim colocar 2 módulos de 4 GB, em desempenho no jogo não muda. Eu optei por apenas um módulo por conta do preço, que fica um pouquinho mais barato. Para armazenar os arquivos, eu optei por colocar nessa configuração um HD, é um HD de 500 GB de espaço, interface SATA, um HD convencional mecânico,
No caso, a gente tem a opção de colocar um SSD, mas como eu falei, você vai ter um gargalo devido à placa-mãe só ter SATA 3 gigabits por segundo. Porém, fica a critério de vocês, galera. Mesmo com essa limitação do SATA, o SSD ainda vai ser mais veloz que o HD mecânico. Bom, esse HD está saindo por um valor de R$ 235, preço de boleto bancário aqui no Brasil. E pessoal, para a placa de vídeo, que na verdade tem uma alternativa aí para quem quiser economizar ainda mais, né? Eu coloquei uma GTX 950. Bom, eu sei que essa placa de vídeo aqui, ela é capaz de rodar o BF1, pelo menos o beta, né, que saiu. Ali pelo médio em Full HD, com uma média de frames beirando os 70. Então assim, para quem quiser economizar um pouco mais de grana, pode colocar aqui uma GTX 750 Ti. Só lembrando que é bom colocar um modelo de 2 GB de VRAM. Por isso que eu optei aqui pela GTX 950. A diferença de valor entre um modelo de GTX 750 Ti de 2 GB e essa GTX 950 era pequena, e por isso, por que não colocar aí uma placa de vídeo mais potente que vai te trazer um desempenho a mais e, obviamente, uma taxa de frames maior. Bom pessoal, o modelo que eu coloquei aqui é da Gigabyte, é um modelo que vem com overclock bem simples de fábrica, né? Vem ali com clock de 1228 MHz no boost. Lembrando que a GTX 950, ela vem de fábrica com TDP de 90 watts. Creio que esse modelo aqui tem um TDP mais baixo ainda, né? Já que ela não tem conector PCI Express. E segundo a Gigabyte, você só precisa ter uma fonte de até 350 watts de potência para suportá-la. E galera, é uma plaquinha de vídeo muito boa. Apesar desse vídeo aqui ser específico para BF1, ela vai conseguir rodar todos os jogos atuais muito bem. E com esses valores cada vez mais baixando, a GTX 950 ela vai começar a figurar aí entre as melhores placas de vídeo em termos de custo-benefício, ao meu ver. O valor que eu encontrei desse modelo em específico foi de R$ 590, preço de boleto bancário, e eu coloquei aí também os valores estrangeiros para vocês. E galera, para fonte eu coloquei aqui uma Corsair modelo do CX de 430 watts, é uma fonte que tem o selo 80 Plus bronze, o cabeamento dela é fixo, né? Não tem cabeamento semimodular, mas existe o modelo do CX 430M, que é modular, porém está bem mais caro que esse modelo aqui. Eu encontrei ela por R$ 185, preço de boleto bancário à vista, e é um preço que está muito bom, é um excelente custo-benefício, e se ela realmente ficar nesse preço, vai até bater a EVGA de 430 watts, que também é uma excelente fonte. Para quem quiser ter mais informações dessa fonte, eu vou estar deixando o link aqui de review dela, do Clube do Hardware. É um review muito completo, eles abrem a fonte, falam de cada componente, e eu acho bem importante para vocês avaliarem melhor o produto. Para finalizar com a configuração, coloquei aqui um gabinete da marca PCIe, modelo Java. É um gabinete de entrada, mais baixo custo, creio eu, da PCIe, mas ainda assim comporta toda a configuração tranquilamente, até um futuro upgrade, quem sabe, de placa de vídeo ou outro componente. É um gabinete mid-tower, ele vem ali no painel frontal com dois USBs 2.0 mais um USB 3.0, HD áudio e leitor de cartão SD. Você pode optar por 5 cores, ele está disponível em 5 cores, né? Laranja, vermelho, azul, amarelo e verde. O que vai mudar basicamente é o LED e alguns detalhes que tem, né, de pintura no gabinete. Na tampa lateral ele tem um acrílico que pega basicamente a parte ali do processador. E como ele tem uma entrada para fan na tampa lateral, não dá para ver a placa de vídeo por esse acrílico. Por falar em entradas para fãs, esse gabinete é bem simples nesse quesito. Nele já vem incluído 2 fãs, sendo um na parte frontal e mais outro na parte traseira. E como eu falei, você pode adicionar mais um na tampa lateral. Fora isso, não tem mais nenhum espaço para você adicionar fãs. Eu coloquei uma imagem da parte interna desse gabinete. Ele tem um bom suporte para cable management, existem vários buracos para você passar os cabos da fonte e esses buracos são bem posicionados. Na imagem está disponível no site da PCIe. Vocês podem ver ali o tamanho, né, de placa de vídeo, o tamanho máximo de uma placa de vídeo, que é de até 29 centímetros, e eu também coloquei as dimensões do gabinete aí no slide. A baia dos HDs desse gabinete é do formato padrão, você tem ali 3 posições para HDs convencionais, e uma posição para SSD, que é em cima desses HDs, ele fica instalado, no caso, verticalmente. E é isso, galera. É um gabinete simples, mas que suporta a nossa configuração de boa, e o valor dele está bem bacana. Eu achei ele por R$ 170, preço de boleto bancário.
E como eu faço em todos os vídeos de orçamento aqui do canal, essa aqui é a lista de peças. Um resumo geral, opino um pouco sobre o PC de uma maneira geral. Vocês podem notar, galera, que a configuração ficou bem equilibrada. Não tem nenhum componente aqui que está muito caro, que sobressai entre os outros. Quanto a mudanças para poder baixar o valor, acredito que as únicas seriam mesmo sobre a placa de vídeo. Como eu havia falado, você pode colocar uma GTX 750 Ti, que ainda assim vai conseguir rodar o BF1 no low. E também o gabinete, que existem outras opções mais em conta. Para quem não gosta de processador AMD, você pode colocar sim o i3 aqui nessa configuração Skylake. Porém, eu vi alguns testes do BF1 Beta e o processador ficou bem no limite. Por isso que eu optei pelo FX 8320E. Mas é claro, ainda estamos na versão beta e isso pode mudar quando o jogo for lançado por completo. No total, gastamos R$ 2.195. É um valor em conta pelo desempenho que essa máquina aqui vai te proporcionar. É uma bela máquina para quem quer rodar pelo menos os jogos ali com gráficos no médio e também com taxas de frames aceitáveis. Com isso, a gente encerra mais um vídeo de configuração aqui para vocês. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e também deixa o seu comentário sobre a configuração, quais alterações vocês fariam, né? Para a gente poder debater aqui nos comentários. Eu sempre estimulo essa troca de ideias. Outra coisa, deixem sugestões para os próximos vídeos. A maioria dos vídeos que eu faço, né, o tema proposto, eu pego aí de comentários feitos por vocês. Então é bem interessante que vocês deixem as sugestões. Por último, minhas redes sociais estão passando aqui embaixo. Se você quiser falar comigo, é só você me seguir no Twitter e você pode mandar uma mensagem privada, que assim que eu ver lá, eu vou estar tentando responder a todos. E é isso, galera. Um abraço a todos, tudo de bom, fiquem com Deus. Fui!